Thiago Almada liberado para vir para o Flamengo. Vamos falar sobre isso, torcedor. Wolf Vladimir, a proposta que está na mesa e a excelente notícia no Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo, seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da excelente notícia, porque, gente, a situação é a seguinte: o Flamengo divulgou hoje as imagens do treino e o Lucas Paquetá, graças a Deus, voltou a treinar em campo com os demais companheiros com bola. Informação é que ele voltou a treinar em campo com bola com os demais companheiros na manhã desta segunda-feira. Arthur, você acha que ele vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira? Gente, eu vou ser sincero pra vocês, é muito duvidoso, porque hoje foi um treino regenerativo. Então, como ontem o Flamengo jogou, hoje foi um treino regenerativo. Então, eu acredito que o departamento médico pode ter até falado, ó, como é regenerativo hoje, pode ir lá, vai, tenta treinar. Só que agora, se realmente ele está 100%, a gente vai ver amanhã. Porque amanhã o Flamengo vai pegar pesado no treino. E amanhã é o último treino antes do jogo de quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Então, o Flamengo vai treinar na parte da manhã. Na parte da tarde, o Flamengo vai desembarcar para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Então, amanhã vai ser o treino decisivo para a gente realmente saber se o Lucas Paquetá vai ter ou não condição de estar em campo. É um jogador que é muito importante para o técnico Leonardo Jardim. É um jogador que a última partida que fez foi a partida, tirando, não tô falando do Flamengo, tá? A última partida mesmo que ele fez sem ser do Flamengo foi a partida quando ele estava na Copa do Mundo. Foi a partida entre entre Brasil e Japão, que o Brasil ganhou. Ele saiu no intervalo sentindo muita dor na coxa e acabou que foi substituído. Então, foi a última vez que ele entrou em campo. Agora, ele tem praticamente quase 2 meses, né, que ele não está em campo. Não entrou em campo, né, nem treinou, mas depois ele já estava se recuperando. Ele até postou hoje na rede social treinando em campo. Então, amanhã vai ser o treino decisivo para a gente saber ou não se o jogador vai ter ou não condição de estar no jogo de quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Léo Pereira. A informação é que o Besiktas da Turquia fez uma proposta de 10 milhões de euros pela contratação do Léo Pereira, aproximadamente 60 milhões de reais. É uma proposta, assim, considerada muito baixíssima, porque pelo momento e pela qualidade que o Léo Pereira tem, o Flamengo sabe que é uma proposta baixíssima pelo clube turco. Gente, eu já tinha falado em alguns outros vídeos, o Besiktas realmente tinha interesse na contratação. Eles já tinham até adicionado o Léo Pereira na lista de desejos, né? Eles tinham adicionado o Léo Pereira em mais 2 jogadores, porque provavelmente eles sabiam que esse jogador, o Léo Pereira, ia ser o mais difícil, ou se ele tem um outro jogador mais difícil que o Léo Pereira. Mas o Léo Pereira, o fato é que o Léo Pereira é um dos mais difíceis, porque o Flamengo não vai vender a qualquer valor e não vai vender a preço de banana. Isso aí é um fato, tá ligado? E aí, gente, eu acho o seguinte: na minha visão, o Flamengo, na minha cabeça, que eu acho que o Flamengo não vai vender o Léo Pereira. Não vai vender, porque o preço é muito baixo. Segundo, o Léo Pereira é um dos jogadores que menos machuca no elenco do Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha feito um ano maravilhoso ano passado, quando o Léo Pereira e o Léo Ortiz, mais conhecido como a dupla dos Léos. Gente, a situação é a seguinte: o Léo Ortiz, ele jogou muito. Só que o Léo Pereira jogou muito mais, porque o Ortiz ainda teve algumas lesões. Então você vê que o Léo Pereira, ele quase não tem lesão. Se ele tiver 1 ou 2 lesões esse ano, é muito, tá ligado? Porque ele é um jogador que se machuca muito pouco. E isso é muito bom, porque o jogador consegue jogar ainda mais e consegue se valorizar cada vez mais, tá ligado? Então, eu acredito que por isso o Flamengo não vai vender. E também que é difícil você achar
um jogador no mercado da qualidade do Léo Pereira e também pelo momento que o jogador tá no Flamengo. Pode ser duas coisas simples: achar um jogador da qualidade e pelo momento. Parece ser fácil, mas isso não é fácil, porque isso vai ser difícil para quê, ó? Porque provavelmente você pode até encontrar o segredo da qualidade e do momento do Léo Pereira, mas vai ser, ó, muita grana. Então eu acredito que o Flamengo não deve vender o jogador para o Besiktas da Turquia. Então eu acredito que o Flamengo deve recusar essa proposta, mas a proposta está na mesa. O jogador ainda não respondeu, o Flamengo também não respondeu. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação do De La Cruz. Gente, a situação é a seguinte: a informação é que o Peñarol do Uruguai está interessado na contratação do De La Cruz, inclusive abriu negociação. Gente, a informação é que o Peñarol e tem interesse na contratação, e vou explicar como é que foi essa situação. Ó, a situação é a seguinte: o Peñarol chegou lá no empresário do De La Cruz e falou: ó, nós queremos contratar o De La Cruz. Aí o empresário falou: beleza, eu vou chegar lá no meu jogador e vou falar para ele. E aí ele falou: De La Cruz, o Peñarol do Uruguai quer contratar, você está disposto a voltar para o Uruguai? E aí o De La Cruz falou: sim, eu estou disposto a voltar. E aí o jogador respondeu ao seu empresário, o seu empresário falou: ó, o meu jogador, o De La Cruz, ele aceitou. Agora você vai ter que fazer a outra parte, que é negociar com o Flamengo. A ideia do Peñarol é o seguinte: fazer uma proposta de empréstimo com 1 ano de empréstimo com obrigação de compra, uma obrigação de compra sem custo, ou seja, o jogador sairia do Flamengo e o Flamengo não ganharia nada. E aí, gente, eu vou ser sincero, a proposta tá na mesa. Agora tem que ver se o jogador vai aceitar ou se o Flamengo vai aceitar. Ou seja, pro De La Cruz, o De La Cruz já aceitou, né? Porque ele disse sim pro Uruguai. Então eu acredito que, tipo assim, para um jogador que tem uma excelente qualidade, que é o De La Cruz, e quase não joga, para ele é muito bom. Só que o Flamengo tem que pensar o seguinte: o jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Ou seja, o Flamengo no meio do ano de 2027 só vai ter uma janela para vender o De La Cruz. Isso é muito ruim, porque o Flamengo pagou muito caro no De La Cruz. E é difícil você vender um jogador muito caro depois que ele não está rendendo. Então pode ser que o Flamengo perda muito dinheiro, tá ligado? Agora se o Flamengo recusar a proposta, eu acho que o Flamengo consegue vender pelo preço que pagou no De La Cruz ou até um valor maior. Ou então, se não conseguir fazer os dois pelo menos chegar a um valor bem próximo do que comprou no De La Cruz. Agora vamos falar do fato, o fato é que a proposta está na mesa. A ideia do Peñarol é fazer isso, né? Um empréstimo com um empréstimo aí com uma opção de compra, né, com um ano de contrato, com uma obrigação de compra e sem custo. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre o Thiago Almada, porque, gente, a situação é a seguinte: a informação que saiu lá na Espanha é que o Atlético de Madrid já liberou o Thiago Almada para vir fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo. Gente, é o seguinte, você acha que ele vai chegar ainda amanhã, depois de amanhã, no final da semana, na sexta, no sábado, no domingo, na semana que vem? Gente, a situação é a seguinte: essa situação do Thiago Almada é o seguinte: o que falta para isso acontecer mesmo, mas saiu informação, gente, é porque é o seguinte, o presidente Bahia falou que está muito confiante, ele falou ontem, que está muito confiante que essa semana tenha muitas novidades da negociação e tenha muito avanço. Então, para o jogador realmente vir para o Flamengo na verdade ele vir e fazer os exames e assinar o contrato, o Flamengo tem que avançar. E como o Flamengo faz? Puxando de lá, abrindo daqui, apertando daqui, esticando para lá, para cá, puxando, apertando. Porque o Flamengo tem que fechar essa negociação, tem que fazer a proposta para o Atlético de Madrid aceitar, e aí depois o jogador vem para o Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, o jogador, quando ele vai assinar um contrato com o clube, ele faz milhares de exames, e aí para saber o jogador está em forma. Então, depois de tudo isso aí que o jogador pode vir para o Rio de Janeiro para poder fazer os exames e aí assinar o contrato com o Flamengo. O fato é que o Atlético de Madrid liberou o jogador. Eu acredito que com essa informação o Flamengo deve avançar mais rápido na negociação com o Thiago Almada para trazer ele o mais rápido possível. A ideia do Flamengo é ter o jogador já à disposição no primeiro jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, nas oitavas de finais,
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa situação, envolvendo a situação do Thiago Almada. Bom, galera, essas foram as informações aqui do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Beijo para vocês, não esqueça, Jesus te ama. Falou!